Abra comigo a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, nós vamos ler de 5 a 17. Nós estamos aí nessa série, nós estamos aproveitando aí o clima de Copa do Mundo e tudo mais. E nós começamos na semana passada a série Entrando em Campo. E hoje nós vamos ouvir a segunda mensagem dessa série, que é ouvindo as instruções do treinador. Semana passada a mensagem é: saiu a lista, eu estou convocado. Nós vimos isso na semana passada. E hoje nós vamos ver sobre esse tema, ouvindo as instruções do treinador. Vamos colocar de pé mais uma vez para fazer a leitura dessa palavra, por favor. Você vai ficar sentado por mais 2 horas aí, pelo menos, para me ouvir. Estou brincando, né? O professor já quer ir embora. Ô, pastor, 2 horas não aguento. Estou brincando. 1h30. Amém? Estou brincando. Deus irá falar no tempo necessário. Amém? Romanos 8, do verso 5 até o verso 17. Partilha sua Bíblia com alguém. Diz assim esse texto: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que o ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Verso 12: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém? Aleluia. Fala para o irmão do seu lado, abra seu coração, deixe o Espírito Santo falar com você nessa noite. Em nome de Jesus, pode sentar aqui. Nós estamos aí em clima de Copa do Mundo, a gente está aí vendo jogos e mais jogos todos os dias, desde da quinta-feira. E a nação brasileira até os 47 ali do segundo tempo estava em dúvida se ia apoiar a seleção, se não ia, por causa da política suja que está permeando toda essa história, tudo aquilo que aconteceu, essa política vergonhosa da nossa nação. Inclusive a nossa presidenta, como ela gosta de ser chamada, ela foi elogiada lá, né, mundialmente, no primeiro jogo do Brasil. E aí depois ela veio querendo jogar a culpa no povo de novo. Você não pode fazer isso, né, diante do mundo todo e tal. E aí a gente entra nessa questão. E nós, como nós temos falado no 1 a 1, fiz um post no Facebook, a hora de protestar os gritos em outubro, irmãos. Nós não podemos nos abster do nosso voto. É ali que as coisas vão mudar. É ali que realmente a gente tem condições de fazer com que tudo isso que está acontecendo mude de lado, né? Agora realmente não há o que fazer. Nós temos que torcer pela nossa seleção. Nós temos que torcer porque o nome da nossa nação está acima de qualquer partido político, está acima de qualquer envolvimento que possa se ter. E nós estamos aí torcendo por isso. E o Brasil é o único pentacampeão brasileiro, mundial brasileiro, pentacampeão mundial. O futebol brasileiro, ainda que possa ter passado alguns anos de renovação, de dificuldade, poucos craques surgindo,
No passado a gente tinha uma geração grande de craques e tudo mais, mas nós passamos aí um momento que até os grandes craques não estavam rendendo na nossa seleção, né? Nós tivemos em 2006, por exemplo, teoricamente a melhor seleção das últimas Copas do Mundo, né? Nós tínhamos ali, tanto quanto Ronaldinho Gaúcho, que vinha 2 anos o melhor jogador do mundo, tínhamos Kaká, que era o atual melhor jogador do mundo, ali no próximo ano ele ganhou como o melhor jogador do mundo, e outros ali que faziam a seleção brasileira ser ali a grande favorita, e nós passamos aquele vexame com a França, novamente a França, né? Oh, Jesus, a França, né? Mas agora a questão de que esse tema nos leva a pensar, que leva a pensar, como é impressionante, como muda o jeito de um time jogar quando troca um treinador. Quando o treinador vem, quando é um treinador, o time ele tem um tipo de desempenho, ele tem uma estratégia, ele tem um jeito de jogar, ele tem uma maneira. Ou um é mais retranqueiro, um é mais ali, vamos segurar, fazer ali, fechar a casinha ali atrás. Se der, a gente contra-ataque e faz um gol. Se não der, pelo menos a gente não vai tomar o gol. Diz que a teoria do futebol é: primeiro a gente não pode tomar, para depois fazer, né? Outro já não, outro já é mais ofensivo, já põe o time para frente, taca 5 atacantes lá, põe meia, põe não sei o que, põe volante que não é volante, na verdade é meia e tal. E muda muito. Nós temos alguns técnicos que são aí reconhecidos como muito bons, os melhores da nossa nação. Eu coloquei alguns aqui, por exemplo, esse aqui, né? Cadê os São Paulinos aqui nessa noite? Né? Aqui Muricy Ramalho, que foi do Santos também, cadê os Santistas aí, né? Levou o Santos a Libertadores e ao título paulista e tudo mais, e levou o Santos lá para o Japão também, né? Alguém lembra dessa história do Japão? Santista nenhum lembra, né? Do Santos lá no Japão, no Barcelona, né? Ninguém lembra dessa fase, né? Mas o Muricy veio de São Paulo, está tentando fazer um trabalho lá em São Paulo, está difícil ver o São Paulo lá. Mas o Muricy é reconhecidamente um dos melhores técnicos que nós temos, né? Nós temos, por exemplo, aqui também o Tite, né? O Tite que fala muito aquela coisa toda, mas o Tite realmente, ainda que ele seja um grande treinador, ele é uma personalidade muito forte. O Tite ele tem uma liderança muito especial. Eu olhava e como eu sabe que corintiano é corintiano e quem não é corintiano é anti-corintiano. Eu sou desse outro lado aí, né? O Wesley sempre falou isso. Só existem 2 times, o corintiano e o anti-corintiano. Eu sou São Paulino, não gosto do Corinthians, mas eu admirava a postura do Tite como líder, como treinador ali do time do Corinthians, e ele foi talvez o maior campeão como técnico do Corinthians, ganhou brasileiro, ganhou Libertadores, ganhou o Campeonato Mundial, levou para o Japão e não fez como o Muricy fez com o Santos, né? Levou lá, segurou o Chelsea até não poder mais e foi campeão mundial. Então o Tite aí tem todo o nosso carinho, inclusive há quem diga que passando a Copa ele é o treinador da seleção, né? Dizem aí que a Copa, né, vai acabar a Copa, o Filipão não vai ficar, como ele fez em 2002, e aí então dizem, não sei se é verdade, que o Tite assume então para dar continuidade, talvez até a próxima Copa aí. Quem mais que nós temos aqui? Temos o atual, né, técnico da nossa seleção, Filipão, que também é reconhecido como um dos melhores técnicos que temos, apesar da trágica passagem pelo Palmeiras recentemente. Vem pelos palmeirenses aqui, né? Meia dúzia de Palmeiras aí só, né? Se der meia dúzia é muito, né? Tem uns verdes aí pro meio aí. Então, mas o Filipão é carismático também, tem todo o carinho da nação brasileira. Então, o Filipão junto com o Parreira, que também é reconhecidíssimo. Mas ainda que esses nomes todos sejam fortes, tem um outro técnico no Brasil que talvez ainda seja mais campeão do que todos eles. Não é de futebol, mas você o conhece, que é o Bernardinho. Quem conhece de esporte sabe o quanto esse cara aqui é fantástico como treinador, como coach, como líder que ele é. O Bernardinho, ele é o maior, todos os títulos que ele poderia ganhar com a seleção de vôlei, ele ganhou, e ele é realmente um cara excepcional. E inclusive tem um livro maravilhoso dele de liderança. Cadê os líderes aqui nessa noite? Se você quer ler um bom livro secular sobre liderança, leia o livro do Bernardinho, que é Transformando Suor em Ouro. É um livro fantástico do Bernardinho, Transformando Suor em Ouro. E aí a gente vê essa função do treinador, ela foi maximizada de alguns tempos para cá. Os ingleses começaram a usar o treinador de uma maneira mais geral, como se chegou a ter o nome de manager, que é aquele que toma conta de tudo, que é o que o Luxemburgo sempre quer fazer nos times que ele passa. O Luxemburgo quer ser o manager, ele não quer só ser o treinador de futebol. E aí então
dividiu entre o manager e o trainer, que é aquele que treinava fisicamente e tudo mais, mas a grande maioria tem um treinador oficial ali do seu time e tudo mais. E ser um treinador hoje em dia, ser um coach, isso aqui é a mesma ideia, ser um mentor, ser aquele que treina, que capacita e que dá direções, tem se valorizado cada vez mais nos últimos tempos. Hoje existem treinadores de times, como a gente vê, times de futebol de outras divisões têm também crescido muito os treinadores. Nós vimos o Campeonato Paulista, qual é o time campeão? O Ituano, né? O Ituano foi campeão em cima, não sei, do time aí também. O Santista não gosta de lembrar também dessas coisas, né? Estou pegando o pé do Santista. E a gente vê treinadores novos surgindo aí. Nós temos o Dinho, que é treinador de futebol da nossa associação Compaixão, né? Nós temos a Wesley, que é treinador do, não sei se é para cá, se é para lá, no meio do rio, do rio ali, né? Tem o Wesley lá, que está até jogando de novo. Falei, meu Deus do céu, só Jesus na causa desse irmão aí. Inclusive os testemunhos todos dos 180 graus estão lá, tá? no YouTube, para você acessar e divulgar para outras pessoas. Então, treinadores de times, treinadores de empresas, coaching de empresas, que vão fazer mentoria, que vão fazer acompanhamento com empresários, com líderes a respeito da visão toda empresarial e tudo mais. Inclusive, nós estamos aí tentando oferecer esse serviço aqui na igreja com um checklist que é exatamente esse trabalho de coaching, de treinamento na área empresarial, de microempreendedores e tudo mais, mas também coaching de empresas, coachings de igrejas. Hoje tem pastores que vivem apenas para mentorear e para treinar igrejas, treinar pastores, para fazer treinamento de liderança ou de tantas outras áreas que nós temos para serem treinados à nossa volta. Agora, no jogo da nossa vida, e é aqui que é a grande questão, no jogo da nossa vida, nós também precisamos de um coach, nós também precisamos de um treinador. E quando entramos nesse time chamado igreja, foi isso que nós vimos na semana passada, da convocação para fazermos parte do time de Deus, para fazermos parte do time chamado Igreja de Cristo Jesus. Quando nós estamos nessa igreja, nós temos o melhor treinador de todos eles, o maior treinador de todos eles. O nome dele é Espírito Santo. Diga para quem está do seu lado, o nosso treinador de verdade é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, Ele é o nosso coach, Ele é o nosso treinador, Ele é o nosso mentor, e Ele quer ser isso. Assim como um grande treinador, a Bíblia nos fala do Espírito Santo com ações ainda mais perfeitas e maiores. A Bíblia diz que o Espírito sabe de todas as coisas. O Espírito de Deus, que é o próprio Deus, Ele sabe de todas as coisas. O Salmo 139, que é um dos meus preferidos, ele diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. O Senhor sabe quando eu me assento e quando me levanto. O Senhor sabe quando eu estou trabalhando e quando eu estou descansando. Ainda a palavra nem me veio à boca e o Senhor já conhece. O Senhor sabe de todas as coisas. Ali mais para frente fala de como nós fomos formados no ventre da nossa mãe, e de cada dia da nossa vida já estamos escritos nos livros de Deus. Esse Espírito Santo é fantástico. Esse treinador que nos é oferecido é fantástico. Ele deseja falar conosco. O Espírito Santo, ele deseja falar conosco e nos dar instruções, e nos dar os passos para que nós venhamos a vencer as nossas dificuldades, as lutas da nossa vida. Ele é o nosso guia, e Ele quer ser isso, como nós vimos aqui no texto que nós lemos. Agora, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós estamos correndo na direção do caminho da bênção de Deus. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós estamos andando em cuidado, nós estamos andando em proteção, nós estamos andando em revestimento de poder, porque o Espírito Santo veio a nós e Ele nos revestiu de poder, porque é o próprio Deus em nós. Você consegue entender isso? É o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus, que vem sobre nós, que nos batiza com o Espírito Santo, que nos enche dele mesmo, e Ele nos faz andar no caminho da vitória, nos capacitando para realizar aquilo que nós não conseguimos sozinhos, fazendo com que todo o consolo, uma das ações do Espírito Santo é o Paracletos, ele é o Consolador, aquele que traz toda a paz ao nosso coração, nos momentos mais difíceis da nossa vida. A grande questão é que nós não sabemos ouvir a voz de Deus, nós não estamos acostumados a ouvir a voz do Espírito Santo. A maioria de nós aqui,
e estamos todos no mesmo barco, amém? Estamos todos no mesmo barco. Aqui é proibido a entrada de pessoas perfeitas, estamos todos no mesmo barco. A questão é que todos nós temos a tendência fortíssima, e nós somos levados a brincar de Deus, nós somos levados a brincar de predador, nós somos levados a brincar de Espírito Santo, e aí pensamos que somos capazes de decidir tudo, pensamos que somos capazes de agir por nós mesmos, pensamos que somos capazes de resolver todas as coisas, e a gente brinca de Deus, a gente brinca de sentar no trono do controle da nossa vida e das situações à volta, e nós começamos a guiar a nossa própria vida. Ou será que sou só eu que estou fazendo? Nós vamos consultar a Deus muitas vezes quando a coisa está daquele jeito já. Quantos de vocês estão aqui, já foram no nosso gabinete, no meu gabinete, no gabinete do pastor Ricardo, ou talvez falar com o seu líder de célula, com o seu supervisor, quando a questão já está para explodir, e a gente não busca a orientação de Deus, a gente não busca o guiar de Deus no nosso dia a dia. Como igreja, nós precisamos entender e crer que o Espírito Santo é quem nos aponta o caminho, é o Espírito Santo quem se manifesta entre nós, manifesta a tua graça, manifesta os dons, a manifestação do próprio Espírito Santo no nosso meio, tocando em nossas vidas, curando as nossas vidas, restaurando tudo aquilo que está mal no nosso coração. Quantas vezes eu poderia dizer aqui, mas milhares de vezes que eu cheguei diante de Deus como igreja, que eu chegava em cultos e eu falava: Senhor do céu, hoje se eu pudesse eu ficava em casa, hoje se eu pudesse eu ficava lá quietinho no meu canto, eu não estou bem, eu estou mal e tudo mais. E na celebração, como igreja, como corpo de Cristo, como nós estamos aqui nos reunidos nessa noite, na celebração Deus renovou as minhas forças de uma maneira fantástica. Quantos já foram renovados pelo Senhor nas celebrações? O Espírito Santo precisa ser aquele que é o protagonista das nossas vidas, da história da igreja. E aí entra uma questão como igreja também. Muitos de nós, muitas das igrejas que existem por aí, se acostumaram tanto a fazer o que fazemos, que alguém já disse que se o Espírito Santo fosse retirado da igreja, sem nenhum aviso, muitas igrejas não iam nem perceber a saída do Espírito Santo. Porque a gente sabe fazer, a gente aprende a fazer. Nós como pastores, muitas vezes nós somos tentados a sermos levados pelo caminho, como a roda começa a girar, as coisas começam a acontecer, a gente sabe como fazer já a igreja, a semana acontece lá, tem o encontro da célula, tem os encontros de oração, tem o culto, tem o começo, tem o louvor, tem um momento de oferta, a gente vai fazer até uma oração, a gente põe a nossa voz e dá glória a Deus, a coisa começa a acontecer, a gente sabe fazer um sermão ali, bacaninha, tudo começo, meio e fim, mas a gente muitas vezes pode estar não percebendo mais a ação verdadeira do Espírito Santo no nosso meio, a ação do Espírito Santo no nosso meio. Muitas das nossas células, se o Espírito Santo não estivesse, se ele resolvesse não aparecer lá na sua célula, se o Espírito Santo na sua célula, terça-feira, eu sei que tem célula de vários dias, vou usar a terça aqui como exemplo, mas se o Espírito Santo resolver não ir na sua célula terça-feira, muitos de nós não iríamos sentir a falta do Espírito Santo. A gente não depende, a gente não busca, a gente não ouve a sua voz, a gente não busca a direção, a gente não consegue ser um local agradável para que a ação, para que a presença, a manifestação do Espírito Santo seja cada vez maior no nosso corpo. Conta-se uma história, já contei isso no live, ou em algum determinado culto, uma história antiga que talvez você conheça, de um senhor, que um senhor muito simples, talvez com uma roupa bem surrada, com o seu chapéu de palha, saindo do seu serviço num domingo, e ele passa pelo centro da cidade, e ele vê uma igreja muito bonita, grande, cheia de gente, vitrais, um som fantástico, e quando ele chega perto da entrada daquela igreja, ele ouve um louvor tão gostoso, mas uma música tão gostosa, e ele para assim perto lá, e ele via que era um som parecido com esse que nós ouvimos aqui hoje: distante de ti, Senhor, não posso viver. E aquilo começou a tocar no coração dele. Ele falou: não vou embora não, eu vou parar aqui, eu vou adorar o Senhor antes de ir embora. Eu vou parar nesse lugar. E aí ele foi tentar entrar naquela igreja, os diáconos olharam para ele, os líderes, os obreiros, a recepção, como aqui da Bethesda, olharam para ele e falaram assim: pois não, qual vai ser o problema? Não, só quero ficar aqui quietinho, sentado, está tão bonita essa música, eu quero ficar aqui e cantar junto com vocês, com a igreja. Aí eles pegaram o Senhor, foram conduzindo ele para fora e falaram assim: olha, Senhor, faz o seguinte, o Senhor vai para casa, o Senhor toma um banho, o Senhor coloca uma roupa melhor, e domingo que vem o Senhor volta para cá, o Senhor será muito bem-vindo entre nós.
E aí ele falou: tá bom. Ficou triste, baixou sua cabeça, ele saiu, sentou ali naquela praça, e ali ele ouvindo ainda o som daquele louvor, e ele sentado ali cabeça baixa, ele que andava com Deus, um homem simples, ouviu a voz do Espírito Santo falar com ele assim: ei, por que você está triste? Aí ele falou assim: Senhor, estava voltando aqui do meu emprego, eu vi esse som tão gostoso, esse louvor, eu só quis entrar ali, eu tentei entrar para sentar ali, para louvar o Senhor junto com aquele povo, mas não me deixaram entrar. O Espírito Santo falou para aquele Senhor e falou assim: fica triste não, fazem 8 anos que eu também tento entrar lá e eles não deixam. Diga misericórdia. O culto não pode ser simplesmente um ritual, não pode ser simplesmente um começo, meio e fim. Nós precisamos achar o caminho da dependência maior dele nas nossas celebrações. Eu venho falando para a equipe de louvor aqui, simplesmente aqueles que vão ministrar, aqueles que estão separados para dirigir o louvor e tudo mais. Nós temos que preparar sim o nosso melhor, temos que preparar e temos que fazer aquilo que tem que ser feito, mas a ação maior é a ação dele no meio dos louvores. As ministrações da palavra de Deus, elas precisam sim ser estudadas, porque a gente não pode subir nesse púlpito aqui para entregar para vocês um alimento que não vai te alimentar, um alimento que não venha diretamente do trono de Deus, uma palavra de Deus. Eu não sei se você tem noção do quanto é difícil gerar uma mensagem que realmente venha trazer para a igreja algo do coração de Deus. Horas e horas e horas de dependência do coração de Deus, de dependência da ação do Espírito Santo. E nós precisamos encontrar esse caminho em tudo que nós realizamos, na sua célula. A maneira que você arruma as cadeiras da sua célula tem a ver com a dependência do Espírito Santo. A maneira que você dispõe a iluminação da sua célula tem a ver com a ação do Espírito Santo. A maneira como você recebe as pessoas tem a ver com a ação do Espírito Santo. A maneira como você faz o que você faz precisa ser, cada passo, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso treinador maior, ele precisa ser esse nosso guia, ele precisa ser aquele que tem o controle total da nossa vida. E a pergunta que eu quero responder para vocês é exatamente essa: como desenvolver esse relacionamento com o Espírito Santo? Como desenvolver algo de profundidade, de intimidade com esse Espírito Santo? Porque diferente desses treinadores todos que eu mostrei aqui, o Espírito Santo não vai abandonar o nosso time. O Espírito Santo não vai abandonar o nosso time. Ele é o primeiro, único e maior treinador da nossa história. Nós não vamos mudar de time. Ele não vai ir para outro time amanhã, ele não vai mês que vem receber uma proposta melhor, ir para uma outra nação, porque ele continuará, porque ele não vai desistir de você. Diga para quem está do seu lado: o Espírito Santo não desiste de você. Aleluia. A primeira coisa para desenvolver um relacionamento com esse nosso treinador é exatamente essa: cultive uma mente voltada ao Espírito Santo. Cultive uma mente voltada ao Espírito Santo. E aqui o texto que nós lemos de Romanos 8, versículo 5, diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Para o que o Espírito deseja. Eu tenho que ter um desejo para mover o coração do Pai. Eu tenho que ter um desejo de ouvir Deus. Eu tenho que ter desejo de colocar, de me conectar, de sintonizar a minha mente no canal de Deus. Eu tenho que colocar o meu coração e dizer assim: Senhor, eu preciso cultivar uma mente que todos os dias ela vá se encaminhando sempre para o trono de Deus, que ela vá se encaminhando sempre para a presença do Senhor. Quantos aqui tem o WhatsApp? Olha o pessoal do WhatsApp aí. Meu Deus do céu, todo mundo quase, né? Muita gente. Se vocês não estão no WhatsApp, é o WhatsApp, Zap, como é o apelido do WhatsApp. No WhatsApp é o tiozinho que fala, né? Se você não está, eu estava me sentindo totalmente fora dos meus dias. Eu falei: não tenho WhatsApp. Falei: meu Deus, como é que eu não tenho esse negócio? E minha filha estava lá com o WhatsApp. O grupo do Live, a grupo do Evolution, não sei o que. E o Cebola, cadê o Cebola? Está com o supervisor dizendo: nossa, que é a maior bênção da história. Os meus líderes, a gente se fala toda hora, isso aqui. E eu falo: meu Deus. Aí eu comprei esse larguei, agora tem o WhatsApp também, Zap também. Agora a questão, fazer isso aqui para a gente entender, porque quando o outro está online, você não precisa, as ligações vão ser cada vez menores, você não precisa pousar o telefone para ligar.
apesar de ainda me ligar, né? O telefone ainda serve para fazer ligação, gente, né? Cada vez menos, mas ele ainda serve para fazer ligação. Mas se você tem o seu crédito lá, tem a sua internet lá, você fala em time com todos que estão ali. Mas eu preciso estar conectado, eu preciso estar como dono das pessoas lá. Minha célula, peraí galera, minha célula temos aqui, dali, lá, minha célula, eu estou aqui, glória a Deus. Nossa célula, nós temos lá o nosso grupo do WhatsApp. E até bem falei na semana passada, né, Fernando? Que nós temos tido realmente um privilégio, né? Porque a gente está sabendo usar o WhatsApp. Se você não usar, também vira palhaçada, né? Onde eu vi o WhatsApp virar palhaçada? Não, pastor, só palhaçada, serviço, só aquela coisa lá, né? Se não souber usar, a gente tem usado direito, todo dia a gente coragem um ao outro lá. Se alguém precisa de oração, como hoje meu sobrinho ia fazer a prova lá na FATEC, ele falou: irmãos, orem por mim. Vários da célula mandando palavras de encorajamento, falou: estamos orando sim. O Wesley mandou um versículo para ele: não temos, não sei o que lá. O outro falou: não, amém, Deus é contigo e tal. Então são canais que têm sido bênção na nossa vida. E com Deus é a mesma coisa. Eu preciso sintonizar, eu preciso colocar minha mente na direção daquilo que Deus quer para mim, que Deus não fica fora de área. Deus não fica sem crédito, gente. O celular de Deus não vai ficar sem crédito. A área do Senhor sempre vai estar lá no sinal para receber a sua palavra, para falar com você. E nós precisamos cultivar uma mente voltada ao Espírito Santo. A questão é que tem alguns inimigos que nos impedem, às vezes, a gente colocar a nossa mente para ouvir a voz de Deus, a nossa mente para estar voltada ao Espírito Santo. O nosso orgulho, por exemplo. O nosso orgulho impede da nossa mente estar voltada para Deus. Porque às vezes nós pensamos: eu não preciso ouvir Deus. Talvez é inconsciente isso. Talvez você declare: não, eu preciso ouvir Deus. Mas inconscientemente você age numa atitude de não precisar de Deus, por exemplo, para educar os seus filhos. Porque você vai fazendo do seu jeito. Você não conversa com a sua esposa e vice-versa. Você não busca a orientação de Deus e você vai fazendo. Então você está dizendo: Senhor, eu não preciso do Senhor para cuidar dos meus filhos. Eu vou me dar bem nesse negócio. Eu vou me dar bem nesse teste. Não preciso de oração não, gente. Eu vou me dar bem nessa prova, não ora por mim não, fica tranquilo, eu confio naquilo que eu faço. Olha, a porta vai se abrir, as coisas vão acontecer, não preciso disso não, né? Ontem, por exemplo, nós tivemos um dia de ação global de evangelismo. Várias ações aconteceram fora da que eu falei, mas nós tivemos lá também, na parte da manhã, na Praça José Bonifácio. Muita gente, quem esteve lá com a gente lá? Teve vários grupos, muita gente lá. A gente tivemos sexta-feira a oração, muita gente a oração, e ontem também, às 9h30, nós estivemos lá, fizemos um tempo grande lá. E uma pessoa que vez ou outra, eu até comentei com o Dinho, que é o cara que guarda o carro ali, naquele lugar que a gente para o carro ali. Um cara simpático, um cara que fala bem, um cara que serve, um cara, não que todo mundo, os outros querem ganhar dinheiro, mas às vezes você sabe que vai ter diferente. Você consegue perceber, muitas vezes, a atitude do cara. E aí eu falei com o Dinho, depois, nossa, toda vez que eu venho aqui, eu tento falar alguma coisa, entrego um folheto. O Dinho falou: cara, eu também já falei várias vezes desse cara. E antes de ir embora, eu fui lá e falei com ele de novo. Falei: cara, vem cá, como é que é seu nome? É Jonas. Falei: cara, você está fugindo de Deus, né? Ele falou: nós estamos fugindo, não sei o quê, mas está tranquilo. Eu falei: não, cara, eu vou orar por você, você precisa de Deus, cara, você precisa voltar para Ele. Não, pastor, não ora por mim, não. Eu falei: por quê? Não, ora pela humanidade. Eu falei: Jesus amado, ora pela humanidade, cara. Ora pelas árvores que estão queimando. Ora pela água que está acabando. Eu não sei o que. Eu falei: não, filho, diante de todo esse universo que existe, Deus está preocupado com você. Ele sabe o seu nome, Ele quer ajudar você. E eu vou orar por você sim. Lembra de orar pelo Jonas, em nome de Jesus. Nosso orgulho muitas vezes impede a gente de deixar com que Deus fale conosco, a nossa mente voltar ao Espírito Santo. Nosso medo também é um outro inimigo. Às vezes temos medo daquilo que Deus quer falar, temos medo de uma direção que Deus vai dar. De repente Deus vai falar para você largar desse namorado. De repente Deus vai falar para você: esse namorado, esse namorada, esse relacionamento que você está, não é do meu coração, não é do meu agrado. De repente Deus vai falar para você assim: calma, espera, próxima porta de emprego, não vá na primeira que aparece não, calma. De repente Deus vai falar assim: você vai ter que mudar a sua atitude com relação às pessoas na faculdade lá. Você está muito envolvidinho nas piadinhas, você está muito envolvidinho na carnalidade que acontece na faculdade. De repente Deus vai falar para você: você vai ter que mudar, dar um jeito de mudar de sessão, mudar a sua postura lá no seu serviço, porque você está muito envolvidinho com as coisas que acontecem lá. E aí a gente tem medo, porque a gente não quer que Deus fale isso. A gente vem orar, a gente pede oração específica: Senhor, eu preciso de emprego. Senhor, eu preciso de aumento. Senhor, eu preciso disso. Mas as áreas que a gente sabe que precisa colocar de fato diante de Deus, a gente tem medo de colocar. A gente tem medo de colocar os nossos relacionamentos, a gente tem medo de colocar a nossa vida financeira,
Você tem medo de às vezes Deus falar para você, você vai entregar uma oferta que você nunca deu antes. Você tem medo. Tem medo de não dar uma oferta que às vezes você não dá, você dá só qualquer coisa e tal, não sei o que, porque você tem medo que se Deus falar, você vai ter que entregar. Eu já contei a história de que Deus mandou entregar um sapato uma vez, porque eu não dei o dinheiro, a oferta certa. Abri a oferta lá, o pessoal que ia para missões, abri a oferta, tinha R$10 e R$50. Qual que você acha que eu dei? R$10, já contei para vocês, né? Aí Deus falou assim, não era com R$10, era para ter dado 50. E aí depois que eu entreguei, o cara falou assim, se quiser ofertar alguma coisa, celular, relógio, não sei o que, Deus fez assim, sapato novinho, vai dar o seu sapato. Dei o sapato lá, coração, Senhor, me perdoa, era para dar os 50, Senhor, eu dou 50. Foi lá, dei o sapato. Aí me chamaram para ajudar a montar a oferta depois lá. Chamaram 3 missionários para ir ajudar lá, para observar aquela coisa da transparência, tudo que entrou direitinho, os relatórios e tal. Vou eu lá. Aí eles separaram os relógios, os correios e tal, não sei o que, meu sapatinho lá, e eu dei o meu sapato. E aí, ele que sabe a história, mas não é verdade não. Porque eu olhando o sapato. E aí no final, deu tanto lá, sei lá quanto que deu, que era uma equipe missionária que ia para a Índia, para a Malásia, não lembro. E aí no final eu perguntei, o que vocês vão fazer com as coisas que ganhou ali? Aí os caras falaram, o que nós vamos fazer? Vamos fazer tipo uma feirinha, um bazar e vamos vender. Aí Deus falou assim, pergunta quanto eles querem do seu sapato. E eu falei, vocês vão querer daquele sapato ali, ó. Olharam para o outro, não sei o que. Quanto que eles queriam do sapato? R$50. R$50. Aí vou eu lá, se der 50, ia ficar com 10 ainda depois, né? Eu já tinha dado 10, agora quando você ouvir Deus falar, meu querido, deixa Ele. Não tenha medo daquilo que Deus vai fazer. Não tenha medo de aceitar os desafios de Deus. Não tenha medo daquilo que somente Ele pode fazer. O primeiro passo para nós aprendermos a desenvolver um relacionamento profundo com esse grande treinador da nossa vida, o Espírito Santo, é cultivar essa mente aberta. A segunda coisa que nós podemos fazer para estarmos mais próximos dele é submeta-se ao domínio do Espírito, dedicando tempo para conhecê-los. Pode repetir isso comigo? Vamos lá? Submeta-se ao domínio do Espírito. Aleluia. O texto que nós lemos, os versos 8 e 9, diz assim: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Mas do Espírito. Você não está sob o domínio da carne, você está sob o domínio do Espírito. A luta da nossa carne, quando a Bíblia usa isso, você fala assim, nossa, mas carne, né? Alguns têm mais carne, outros menos, né? Eu, por exemplo, estou ali, tem bastante carne aqui, tem uns que está bastante carne, outros um pouquinho, outros menos. Outros querem eliminar as carnes, né? Vai lá na Muriel, lá na Muriel. Ali, vai lá no Muriel, lá vai na Fox, lá, vai lá na Andréia, lá na Paulista, lá. Fala, vamos lá, vamos eliminar a carne. Não é dessa carne que a Bíblia está falando. Quando a Bíblia usa a terminologia carne, ela está falando de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, de tudo aquilo que o nosso desejo humano, tudo aquilo que o nosso desejo nos satisfaz e que é contrário, absolutamente contrário àquilo que Deus quer que façamos. E você conhece o texto de Gálatas 5, por exemplo, quando fala ali da luta da carne com o Espírito. E Paulo, mesmo Paulo que escreve aqui aos Romanos, ele nos dá alguns exemplos das obras da carne. Quais são algumas dessas obras? Ele fala lá das obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. São exemplos que Paulo está dando aqui. Gálatas 5, a partir do verso 19. E ele fecha esse trecho dizendo assim: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aquele que pratica tais coisas, a Bíblia diz, não herdarão o reino de Deus. E aí ele continua falando sobre o fruto do Espírito Santo, sobre aquilo, sobre o caráter do Espírito quando ele está em nós, que começa a ser revelado esse fruto do Espírito Santo com várias faces, que diz amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Foi a mensagem de manhã do Rodolfo, quando ele falou desse texto também, da questão do domínio próprio. Agora, queridos, para que
todas essas características do Espírito Santo elas se manifestem em nós, nós precisamos nos submeter à ação do Espírito. E esse é um problema, porque nós ficamos exatamente nesse meio termo. Você fala assim: mas pastor, eu não consigo submeter-me ao Espírito Santo, eu não consigo fazer com que aquilo que me dá prazer, com que a minha carne, agora você entende um pouco mais quando a Bíblia chama de carne, quando os meus desejos, a minha vontade é fazer isso, mas você precisa dedicar tempo, você precisa dedicar tempo para conhecê-lo, você precisa dedicar tempo para aprender essa submissão ao Espírito Santo. É como que aquela historinha básica que eu sempre conto quando eu dou aula. Aquele que fez aula comigo aqui no CTM, talvez já ouviu essa historinha. Por exemplo, o Joãozinho. Conhece o Joãozinho? Pergunta para você: conhece o Joãozinho? O Joãozinho, irmão. Como que você não conhece? Joãozinho. O Joãozinho é um cara que nasceu numa família socialmente normal. Ele cresceu, ele foi para a escola e tudo mais. Aí cresceu ouvindo o pai soltando um palavrãozinho daqui, outro lá e tal. Aí quando ele tinha essa idade, começou a falar as primeiras coisas que veio, né? A primeira coisa que aprende, né? Solta o palavrão aqui, outro lá e tal. Quando começa a crescer, começa com as piadinhas um pouquinho mais assim, mas normal. Está numa família normal, vai para a escola, começa a ter as brincadeiras lá, sai umas brigas, não sei o que, cresce, chega na adolescência, a puberdade, aquela coisa toda. Joãozinho descobre que é gostoso pra caramba beijar, né? Quem gosta de beijar na boca? É bom demais, né? Quem que está namorando aqui? Meus namorados aí, né? Beijar na boca é bom demais. Cadê os casados aqui, irmãos? Glória a Deus. Beijar na boca. Minha mãe às vezes vem comigo: meu amor, precisa beijar mais. Ela fala pra mim: precisa beijar mais. Esses dias, não sei, eu estava com uma febre interna, saiu uma bolinha aqui do lado dela. Às vezes ela brinca comigo: é porque você não está beijando meu mãe. Aí, né, vai lá e lasca o beijão. Lasca esse pastor não beija? Você pensa o quê? Pastor beija também, né? E outras cositas lá, né? E aí... Misericórdia. E aqui, eu perdi o número da conversa aqui. Vamos sair de férias amanhã ainda, né, amor? Olha que beleza, né? Glória a Deus. E eu... Deixa eu voltar aqui, não sei nem se eu não fui parar aqui agora. Ai, Jesus. Hã? O Joãozinho, verdade. Fala ao Senhor nessa noite, glória a Deus. O Joãozinho, não é a minha história, é a história do Joãozinho. O Joãozinho então descobriu que é bom pra caramba beijar na boca e tal, e começou a namorar. Ele não era crente nada, mas ele descobriu o namoro pentecostal, né? Quem conhece o namoro pentecostal, né? Com uma imposição de mãos e tudo mais, uma enrolação de línguas, né? E tudo mais. E aí quando ele vai para a faculdade, ele crescendo, ele conhece o sexo, começa a ter vários parceiros, aquela coisa toda. Lá pelos seus 25 anos, o Joãozinho conhece Jesus. Chegou lá alguém, chegou o Cebola e falou: você vai lá na minha sala, vai assistir um filme, lá vai ter um churrasco lá, não sei o quê. Ele chega lá e nem sabia, era uma célula. Aí chegou na célula lá do Cebola, o Joãozinho viu: pô, que negócio é esse e tal? Tem um testemunho, alguém da célula, testemunho que Deus fez na vida dele, ele se converte e entrega a vida dele a Jesus. Glória a Deus, amém? Joãozinho conheceu Jesus, só que ele tem 25 anos do velho homem dentro dele. Ele tem 25 anos de coisas que ele foi aprendendo, que precisam agora serem colocadas aos poucos no lugar. Talvez você seja o Joãozinho daqui dessa história. Eu não sei quantos anos você já está com Cristo, não, mas nem sempre a quantidade de tempo que eu estou na presença de Deus significa que eu tenho andado com Cristo, significa que eu tenho a minha vida totalmente transformada. Talvez você fale: poxa vida, eu tenho 35 anos de convertido. O meu batismo foi em 10 de novembro de 1870. Ó, esse cara tá, nossa, um cara que anda com Deus há tanto tempo assim, um cara que se batizou há 50 anos, 60 anos, você concorda comigo que o cara deve ser igualzinho a Jesus já? Tinha que ser, pelo menos, não é? Se ele erguer um pouquinho a mão, o anjo passa e leva ele embora, porque ele está muito tempo andando com Deus, e nem sempre é assim, infelizmente. A história do Joãozinho nos mostra que nós precisamos aprender a nos submeter ao domínio do Espírito Santo, porque tem 25 anos ali na vida do Joãozinho de prostituição, de pecado, de adultério, de imoralidade, de pensamentos errados. Agora vem habitar em nós, a Bíblia nos diz, quando nós ouvimos a palavra do Evangelho e cremos nessa palavra, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, Efésios 1,13.
E aí esse Espírito Santo passa a habitar em nós, e agora nós precisamos submeter o domínio da nossa vida a Ele. E aí o Espírito Santo chega lá e a carne lá do Joãozinho fala assim: que negócio é esse aqui? Até agora era eu que mandava aqui, até agora era eu que dizia o que fazia, o que não fazia. E aí o Espírito Santo chega lá, e nós precisamos aprender, dedicando tempo ao Espírito Santo, no nosso relacionamento, para que um dia após o outro, o antigo Joãozinho, o velho homem dele, vá subindo, e o Espírito Santo vem e traga novidade de vida ao Joãozinho. E aqui, isso só vai se manifestar em nós, se nós desenvolvermos algo que a gente tem falado muito aqui, tem sido e vai ainda se multiplicar um valor fantástico na Bethesda, que é o tal do TSD. Você já ouviu falar do TSD? TSD é um tempo a sós com Deus, tempo sozinho com Deus. Nós só vamos descobrir a intensidade desse relacionamento com o nosso treinador, chamado Espírito Santo, se nós desenvolvermos tempo com Ele, se nós estivermos ali investindo, gastando a nossa melhor parte com o Senhor, a ponto de que o Espírito Santo se revele a nós. Nós temos aqui, nós tomamos uma atitude, nós temos falado, tenho conversado com o pastor Ricardo, ele tem falado, nós estamos a ponto de romper. Nós estamos a ponto de romper para um crescimento explosivo na cidade. Quantos creem? Amém? Nós estamos a ponto de romper e passar 200 células, 300 células e entregar essa cidade para Jesus. Eu creio nisso. Que amenzinho fraco, meu Deus do céu. Quantos creem nisso, amém? Aleluia, nós temos uma visão. Qual lado que está a visão aqui? Aqui? Alcançar essa cidade para Jesus através das células. E aqui, agora a questão é de que isso só vai se manifestar em nós quando nós temos esse tempo com Deus. E nós temos sentido, tenho falado com o pastor Ricardo, nós precisamos buscar mais. E nós colocamos lá todos os dias, todas as manhãs, nós temos as nossas manhãs com Deus às 6 horas da manhã, todos os dias, segunda a sexta-feira. Você é nosso convidado para passar lá. Já tem tido um grupo bom. Quantas pessoas já estiveram com a gente lá de manhã aqui? Ó? Várias pessoas. Tem uns que estão lá todo dia porque pode, tem uns que vão 1 hora, 15 minutos, 20 minutos e saem por causa do horário do serviço. Alguns chegam um pouquinho depois, conseguem ir até o final. Nós temos as nossas orações nas sextas-feiras, às 10 horas. Sexta agora nós tivemos uma convocação especial por causa do Dia Global de Evangelismo. E nós precisamos intensificar o nosso tempo a sós com Deus, o nosso tempo sozinho com Deus. E desde pequenininhas minhas filhas me ouvem falar isso para elas: filhas, tenham tempo sozinho com Deus. E esse vídeo que eu passei antes da mensagem aqui, que é o vídeo de Jesus estando ao lado das pessoas a todo tempo, teve um dia especial que eu estava só eu e a Lala em casa, e eu estava no quarto com elas, como eu sempre faço, ela estava comigo, estava eu e a Lala em casa. Aí ela falou assim: papai, eu vou lá no meu quarto que eu vou fazer o meu sozinho com Deus antes de dormir. Eu falei: tá bom, filho, vai lá. E eu vi que ela demorou, daqui a pouco eu escutei um sonzinho, alguma coisa e tal, e eu fui lá beirando, abri um pouquinho a porta, e ela estava debruçada no computador, mas chorando, assistindo esse vídeo várias vezes que ela tinha assistido. E o papai babão, né? Aí o papai fica: meu Deus do céu, não sei quanto a você, querido, o maior orgulho que eu tenho nas minhas vidas é ver elas chorando diante de Deus. Eu quero que elas cresçam, que elas estudem, que elas façam faculdade e tal, mas isso não tem nada que pague mais vê-las diante de Deus. E eu não sabia se eu entrava, se eu ficava com elas, se eu chorava sozinho. Eu comecei a chorar também. Que coisa linda! Eu não sabia se eu entrava, se eu orava com ela. Aí eu entrei quietinho, e ela me viu entrar e continuou chorando e tal. E eu falei, eu não sei se eu falava, se eu ficava quieto, sei que eu deitei quietinho ali na cama do lado dela, vendo ela o tempo ali. Comecei a chorar com ela também, a gente ficou vendo outros ali. Aí eu saí, não falei nada, eu saí, deixei ela terminar o tempo dela, ela ficou mais um outro grande tempo lá. E toda semana eu lembro elas: ei, vai dar o tempo com Deus, sozinho com Deus. Nós temos que desenvolver para que o nosso relacionamento com Deus, ele possa nos levar ao nível de que o Espírito Santo do Senhor seja dono da sua vida, e ele venha estar no controle de todas as coisas da sua vida. Amém? Quantos estão entendendo o que nós estamos dizendo aqui? Diga amém. Fala para o outro lado: está entendendo, irmão? Fala para ele: fica esperto. Aleluia. A terceira coisa que nós podemos fazer para aprender esse relacionamento com o Espírito Santo é: ouça o Espírito Santo e deixe que ele guie a sua vida. Uma coisa é você começar a se submeter a ele, uma coisa é você começar a buscá-lo para ter relacionamento, mas agora nós precisamos ouvir o Espírito Santo
e deixar que Ele guie a nossa vida. Lembra que eu disse que a gente brinca de Deus? Lembra que eu disse que a gente tem essa dificuldade de deixar, principalmente nós homens. Nós homens temos uma teoria dentro da gente que ninguém tira, que é eu posso, eu sei, eu consigo. A gente sabe, já viu um homem brigando com o GPS? Ainda mais quando a mulher falando de GPS, que essa mulher quer me dizer o caminho aqui? Bom a voz de um homem aí para trocar esse negócio. A mulher fica, mas vira direita, eu não, vira à esquerda, que é errado. A mulher, você está indo para o caminho, a mulher sabe que você se perdeu. A mulher fala, amor, não é melhor parar no posto? Calma, eu sei o que estou fazendo. Né Wesley? Eu sei o que eu estou fazendo. Posso botar? O Wesley voltando de São Paulo certa vez, agora não mais, né, irmão? Agora conhece a estrada. Estou voltando de São Paulo certa vez com a família, foi lá nos familiares dele de São Paulo, voltando de Barueri, né? Aí caiu na Fernão Dias. Quem é de estrada sabe que Fernão Dias vai para onde? Minas Gerais, né? E ele foi embora, e tal, não sei o que, daqui a pouco ele, de irmão do lado, ficou meio estranho, assim, não sei se fica Marcelo cutucou ele ali ou não e tal. Sei que não chegava a placa de Campinas, ele não chega logo, já estava Campinas, rapaz. Não é tão longe assim São Paulo de Campinas. Daqui a pouco ele parou no posto, depois de andar sei lá tanto tempo, ele parou no posto e perguntou, viu, está muito longe ainda a entrada para Campinas? Aí o moço virou para ele, uai, senhor. Você passou só um pouquinho, moço, é logo ali, 300 quilômetros. Aí ele voltou, teve que fazer todo o rebuliço para conseguir voltar e tal. Ele falou, não, é livramento de Deus, né? Deus me livrou e tal. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. O texto que nós temos, Romanos 8,14 diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você pode ler isso comigo? Vamos lá? Porque todos são filhos de Deus. Nós precisamos nos deixar ser guiados pelo Espírito Santo, que é a melhor coisa que nós podemos fazer. Deixar que Ele tenha o controle. Tomar uma decisão de não decidir mais sem a autorização do Espírito Santo. Tomar a decisão de buscá-lo em todo momento. Tomar a decisão de não decidir sem ouvir a direção do nosso guia, que é o Espírito Santo. Mas é mais do que isso. Caminhar com o Espírito Santo, ouvir o Espírito Santo, muitas vezes, talvez você vai lembrar de algumas situações. Muitas vezes o Espírito nos dá algumas direções que parecem ser loucas e sem sentido. Muitas vezes você sente algo dizendo com você, faça determinada coisa, você fala, mas isso não tem sentido algum. Vai e fale aquilo. Se você, não sei se você já teve a percepção, você caminha com Cristo talvez há um pouco tempo maior, uma percepção de você estar andando na rua e de repente alguém ali parece que te chama atenção, e se você sente algo dizendo, vai lá e diga que eu te amo, que Deus o ama. Vai lá e fala que a coisa não aconteceu, que Deus é com ele e tudo mais. Eu me lembro de uma vez eu trabalhei de serventão uma época, né? E numa cidade que eu estava com o Chiquinho lá, andando, indo embora a pé do lugar que eu estava, eu senti esse negócio, algo falando comigo assim, bata nessa casa, pare e bata a palma nessa casa, e quando a pessoa sair, você vai orar com ela e dizer que Deus quer realizar algo novo na família dela. Eu falei, Senhor, dá-me graça para fazer isso. E eu fiquei naquela, tal, não sei o que, até que eu fui lá, eu dei uma batidinha bem que der. Não saiu ninguém, opa, não tem ninguém em casa, né? Então, aí Deus falou, de novo, eu fui lá, bati um pouquinho mais forte, não saiu ninguém, e eu fui embora. Eu falei, glória, não era meu mesmo e tal, e eu fui embora. Aquilo me incomodou tanto. Pouco tempo depois, estava numa obra aqui no Terra de Piracicaba, estava lá cortando os pisos lá, os negócios lá, e o eletricista estava no outro ponto, quem sabe as casinhas do Terra, né? Do outro lado, aqui e tal, né? Aí tinha um lá, eu aqui e tal, nem conhecia o cara, o eletricista, nunca vi na vida. E aí eu senti o Espírito Santo desde cedo falando comigo, vá e diga para ele que eu amo e que a obra que eu comecei na vida dele eu ainda não terminei. Eu falei, Senhor, tá na brincadeira, eu não vou fazer isso. E aí eu lutei com Deus quase o dia todo. Fui almoçar, o cara lá, eu aqui, marmitão, aquela coisa toda e tal. Aí levantei e tal, isso já tem 13 anos. E aí até que no final da tarde, o Espírito incomodando, eu fui lá. Eu falei, aquele dia eu bati palmas, né? Bati mais ou menos, eu vou lá. Aí fui lá, chamei aquele cara, falei, como é seu nome? Ele, fulano, me lembro. Eu falei assim, olha cara, desde a manhã eu estou aqui e
Deus está me incomodando para dizer para você que Ele te ama e que a obra que Ele começou na sua vida, Ele vai completar. Rapaz, aquele cara começou a chorar, começou a espernear. Eu estou afastado da igreja, eu não ouço mais Deus falar, minha família está destruindo, eu estava no caminho para o ministério, não sei o que e tal. Eu pude ministrar na vida dele e orar com ele. Às vezes, as situações que o Espírito Santo nos direciona a fazer não é simplesmente do nosso cotidiano. Você precisa aprender a ouvir o Espírito Santo, deixar que Ele guie a sua vida. Agora, continuamente o Espírito Santo fala conosco assim: vai lá e perdoa. Você que é orgulhoso, né? Eu sempre luto por orgulho. Não posso dizer que eu venci, não, porque esse é um ponto muito forte que eu tenho que lutar diariamente. O orgulho não é uma coisa que você ora, sai em nome de Jesus e ele vai embora, não é? O orgulho fica lá, ele é teimoso. É o pecado de Lúcifer, o primeiro pecado, e ele está aqui enraizado em nós, todos nós somos orgulhosos, em níveis diferentes, mas somos orgulhosos, todos nós. E de repente Deus fala com você sabe que é Deus falando, o Espírito Santo falando: perdoa, vai lá, abraça, perdoa, vá servir a sua esposa, vá servir o seu esposo. Filho, vai lá, dê um abraço na sua mãe, no seu pai. Quando chega na adolescência, parece que a coisa vai se distanciando na juventude. Será que faz tempo que você não faz algo para o seu pai, para sua mãe? Continuamente o Espírito Santo nos leva, e Ele nos fala, e Ele quer guiar a nossa vida para fazer a vontade do Pai. Quantos estão entendendo aqui a palavra do Senhor nessa noite? Bem? E em último lugar, a última coisa que nós podemos fazer para conhecer a ação do Espírito Santo, para estar com Ele, é entregue-se a Ele e viva como filho de Deus. Diga para quem está do seu lado: entregue-se a Ele e viva como filho de Deus. Como filho de Deus. O texto que nós lemos nos versículos 15 e 16, ele nos diz assim: pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E aqui eu quero aproveitar para esclarecer um ensinamento religioso que tem na nossa nação, talvez no mundo todo, que é a questão de assim: afinal todo mundo, eu também sou filho de Deus. Já ouviu isso? Não, deixa eu ver, não sei o que, porque eu também sou filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz que não somos todos filhos de Deus. A Bíblia diz que nós somos todos criados por Deus, uma criação amada por Deus profundamente, mas nós somos criação de Deus, e nós só nos tornamos filhos de Deus quando eu recebo a Jesus Cristo, quando eu entrego a minha vida a Ele, quando eu creio em Jesus e o Espírito Santo passa a habitar em mim, guiando a minha vida. E aqui é exatamente isso que está dizendo: nós recebemos o Espírito que testemunha com nós de que realmente somos filhos de Deus, e nós precisamos entregar a nossa vida e viver como filho, e viver realmente ao ponto de chegar para o nosso Pai, para o nosso Abba, Pai, que é uma tradução de carinho. Quando a gente diz para o nosso Pai: ô Paizinho querido, meu Abba, Pai, meu Paizinho, nós podemos desfrutar de um relacionamento com Deus nesse nível, de pai, de paizinho, de Abba, Pai, porque quando eu me entrego a Ele verdadeiramente, o Espírito Santo passa a habitar em nós, e eu posso testificar de que realmente, verdadeiramente, eu sou filho de Deus. E o filho, ele pode chegar perto do seu pai, o filho, ele pode abraçar o seu pai. Eu me lembro de alguém que falou assim: isso há muitos anos atrás: pastor, você não usa terno e gravata, né? Não estou condenando quem usa, tá, irmãos? Ponto. Quem usa, use para a glória de Deus, ok? Na Bethesda a gente não tem muito costume de usar terno e gravata como pastores e tudo mais, ok? E aí ele fala assim: mas quando você vai, por exemplo, na presença de um juiz, você não vai de qualquer jeito. Quando você vai na presença daquele que vai julgar, você não vai de qualquer jeito. Aí eu falei para aquela pessoa: olha, misericórdia, se você olha para Deus hoje e você se relaciona com Ele como alguém que vai te julgar, como alguém que é seu juiz, a Bíblia me diz que eu posso me relacionar com Ele como meu Pai.
como meu Abba Pai, meu paizinho querido. Independente de como foi o seu pai aqui na terra, que a gente transfere para Deus. Talvez o seu pai foi um pai muito duro, talvez foi um pai muito autoritário, talvez foi um pai que rejeitou você de alguma maneira, talvez foi um pai distante, um pai que não tinha presença nenhuma, talvez você não teve pai. Eu não sei qual é o conceito de pai que você tem, mas quando nós vamos para o nosso Deus, a Bíblia diz que o meu Deus, Ele é o meu Abba Pai, Ele é o meu paizinho querido. Ele é aquele que eu posso virar para Ele a todo momento e dizer: oh meu Pai, me ajuda, oh meu Pai, me tome teu colo, oh meu Pai, me recebe todas as vezes. Nós vamos orar ao Senhor.